A China anunciou hoje que vai retaliar os Estados Unidos depois de Washington impor sanções a líderes do Partido Comunista Chinês por supostas violações de direitos humanos. A medida é anunciada em meio a tensões entre os dois países. O governo chinês afirmou hoje que vai retaliar autoridades e instituições dos Estados Unidos, um dia após o governo americano decidir impor sanções ao secretário do Partido Comunista Chinês. O secretário foi acusado de violar os direitos humanos de uma população muçulmana no extremo oeste da China. Segundo o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país asiático, Pequim vai definitivamente revidar pelas sanções que considera ser uma interferência nos assuntos internos que ameaçam a soberania, segurança e desenvolvimento do país. A medida é anunciada em um contexto de tensões entre as duas potências. Vamos saber já dos impactos para o mercado agrícola, à medida que a escalada das tensões entre Estados Unidos e China acontece, qual é o efeito para o produtor rural do Brasil? Enio Fernandes, analista de mercado da Terra Agronegócio, responde para a gente. Seja bem-vindo, Enio. Qual o impacto dessas trocas de farpas entre as duas nações para o mercado agrícola, hein? Kellen, antes de mais nada, é sempre um prazer falar com você. Bom, vamos lá. Isso ajuda muito os exportadores brasileiros, né? Não só de soja, carnes suínas, aves, bovino. Isso ajuda bastante, porque se eu não vou me abastecer nos Estados Unidos, eu tenho que abastecer no Brasil. E se você olhar, Kellen, nos últimos 2 anos, essa tensão comercial entre China e Estados Unidos tem favorecido absurdamente as origens brasileiras, né? Os volumes de exportações crescem, o faturamento cresce, isso estimula o agronegócio brasileiro como um todo. Isso já é possível de perceber nos negócios de hoje, porque uma das medidas que a gente tem para avaliar essas tensões e a busca de produtos aqui no Brasil são os prêmios nos portos. Hoje os prêmios estão subindo em decorrência desse aumento aí no tom das tensões entre as duas nações? Você foi muito perspicaz nas suas análises, é isso mesmo. Só que acontece, hoje é um dia especial. Nós temos o relatório de oferta e demanda mundial, o Supply and Demand do USDA, que sai agora 1h. O mercado tem stand-by, esperando que vai sair. Eu, particularmente, não vejo grandes transformações nesse relatório, mas nós temos que ver de sair. Agora, fora isso, nós estamos vendo negociações para soja 2022, milho 2021, milho 2022, né? Isso é um sinal que o mercado está atento a essas ameaças. Agora, política internacional é um jogo de xadrez. Você falar é uma coisa, você agir é outra. Veremos se a China vai retalhar mesmo os Estados Unidos. O histórico mostra que sim. Nós estamos vendo uma briga por liderança mundial, né? Hegemonia mundial. E esse jogo está sendo jogado exatamente nesse momento. E o Brasil pode ser muito privilegiado, tradando com os dois lados, tirando o melhor para si. Essa é uma questão importante da gente mencionar, porque o telespectador pode estar se indagando. Pois é, isso tem potencial de aumentar prêmio no porto, mas a safra brasileira 19-20 já está praticamente toda comercializada e o pouco que resta está sendo altamente disputado no mercado interno. Na prática, o que você está dizendo é que esse aumento de tensão já favorece prêmio, somado a um dólar que ainda supera R$5, tem oportunidade para fechar safra nova. É isso que você está chamando a nossa atenção, Enio? Você sumarizou bem e mais do que isso, não só safra nova, que é 2022 soja. Nós não plantamos a safra 2021 e já tem negócios para 2022. O mercado está ficando cada vez mais sofisticado, inteligente. Então o produtor tem que se preparar, cercar de boas informações para esses novos desafios. O que ele não pode querer fazer é acertar o melhor preço. Agora, nesse cenário, vai ficar mais fácil ele garantir margem para anos futuros, né? E quem garante margem fica no negócio por um longo período, continua a crescer, continua a se estruturar. Muito importante essa observação que você faz de garantir margem. Agora a gente tem vivido também, Enio, períodos de alta volatilidade. Quem podia imaginar em dezembro de 2019 que o primeiro semestre de 2020 ia ter taxa de câmbio a R$6? Poucos ou quase ninguém havia imaginado isso. O ponto é saber, será que assumir um preço para a safra de 2022 agora, em meados de 2020, não é aumentar muito o risco da operação? Não, se você fizer a coisa paulatinamente. Vou te dar um exemplo. Se você comprar agora o cloreto de potássio, que está num preço competitivo, em dólar está muito baixo, e vender sua soja para 2022, você não tá, se a relação de troca
for melhor do que todos os anos anteriores, você está fazendo um bom negócio. Lá na frente, a sua soja pode estar num preço muito maior ou muito menor, mas a sua relação produto-produto ficou saudável. Você tem que ter histórico de dados, histórico de informações. E outra coisa, isso não quer dizer que alguém está recomendando você vender grande parte da sua soja para 2022. O que nós estamos falando é o seguinte: fique atento para 2022. Às vezes você tem relações comerciais ou de produtos, ou de químicos, ou de fertilizantes que lhe trazem resultados, vendo o seu histórico. Isso é gestão de risco. Nós estamos vivendo um mundo de muito risco agora, grandes empresas sofrendo bastante. Quem não gesta risco pode ter problemas lá na frente. Muito bem. Agora, o telespectador que está atento ao mercado agrícola sabe que hoje é dia de divulgação do relatório de oferta e demanda do USDA, agora 13h. Você acredita que vai haver algum corte no tamanho esperado da safra norte-americana e aquela onda de calor gerou algum efeito prático até este momento? Excelente pergunta. Primeiro, a área plantada já está dada, sobrou produtividade, né? O que nós vamos olhar? A soja, aproximadamente 50 bushels acre, falar em toneladas, né? 50 bushels acre na soja, no milho 385 milhões de toneladas. É uma safra robusta nos Estados Unidos. No caso do milho, olhar muita atenção da utilização do milho para etanol, que vai ser importante na construção dos estoques norte-americanos, e da soja é produtividade e as exportações de soja norte-americanas, para ver como isso vai repetir em Chicago. No final do dia, é bom olhar também a importação de soja da China para esse ano, né? Não só dos Estados Unidos, mas globalmente. Esses pontos vão ser mais importantes no relatório. É muito cedo, o USDA é um órgão conservador devido à sua importância mundial. Ele tem que ser conservador. Eu acho que é muito cedo para o USDA mudar drasticamente a produtividade. Ele pode fazer pequenos ajustes, não agora, mas em agosto aí sim ele pode ser mais agressivo. Enio Fernandes, um prazer abrir a edição de hoje com você. Obrigada à Terra Agronegócio pela companhia. Volte sempre. Boa sexta-feira. Um abraço, um bom final de semana e se cuide. Você também. Obrigada.